Diz assim a palavra do Senhor: e disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém? Amém. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este versículo, nós te agradecemos, ó Deus, por essa ministração que se inicia e por tudo aquilo que o Senhor já nos revelou aqui essa noite, através de cada cântico, através de cada oração, que o Senhor continue a revelar, Deus, através da minha vida, que aqui seja o Espírito Santo do Senhor ministrando, seja o Espírito Santo do Senhor falando à tua igreja, Pai, que ao sairmos daqui possamos sair cheios da presença do Senhor, cheios da tua palavra no nosso coração, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a nossa mensagem dessa noite, ela tem como título: o Senhor te sara. O versículo que nós lemos aqui em Êxodo, ele demonstra claramente algumas orientações do Senhor àquele povo que foi tirado do cativeiro ali do Egito, orientações do Senhor para que eles vivessem dessa maneira e consequentemente eles seriam abençoados, não cairia sobre eles as pragas que caíram na terra do Egito, e também o Senhor estaria cuidando de cada um deles. Hoje vivemos em um tempo onde a confiança plena no Senhor tem se tornado um pouco rara, um pouco difícil de se encontrar. Infelizmente vivemos em uma nação que confia cada dia mais em si própria, em suas armas, em sua tecnologia, e se esquecem do Senhor dos Exércitos. Hoje vivemos em um mundo onde o 99% já está bom. Desfrutar um pouquinho do Senhor já está bom. Ter uma pequena porção já está suficiente. Por quê? Porque não queremos nos comprometer com o Senhor. Não queremos assumir este compromisso em viver aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, em viver aquilo que esse versículo nos ensina a viver. Ontem nós falamos aqui para a juventude um texto lá de Romanos, onde diz que o Senhor, Ele espera de nós a nossa vida como sacrifício vivo diante do seu altar, que Ele espera de cada um de nós que nos entreguemos e deixemos o Espírito Santo do Senhor usar cada um de nós com seus dons, ministrar através das nossas vidas e fazer de cada um de nós canal de bênçãos para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Mas antes disso, Ele precisa que nós entreguemos as nossas vidas como sacrifício vivo. Entregar como sacrifício é entregar num total, entregar aí o seu 100% ao Senhor, não se prendendo naquilo que você gosta de fazer, mas é carnal, não se prendendo nas suas atividades, na sua vida profissional, nas suas atividades do seu lar, não, é entregar a tua vida como sacrifício vivo ao Senhor no 100%. A igreja ela não está indiferente no meio deste contexto. Infelizmente vivemos em uma geração de pouca oração, pouca intimidade com o Senhor. Isso tem levado a igreja a se tornar uma igreja doente. Como assim uma igreja doente? Irmãos, quando nós não praticamos o que o versículo lá diz no início, nós nos tornamos uma igreja doente. Porque para chegarmos lá no final onde diz: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que vai cuidar de você, nós precisamos viver essa parte inicial do versículo. Quando nós não vivemos de acordo com a palavra do Senhor, nós passamos a ser uma igreja doente, uma igreja que não testemunha do Evangelho do Senhor, uma igreja que não vive um cristianismo vivo, autêntico e eficaz, uma igreja que não glorifica e não vive a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A igreja, quando ela está doente, ela começa a enxergar defeitos na obra do Senhor, quando não há.
Porque a obra do Senhor, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Não existe defeitos. Mas uma igreja doente, ela enxerga defeitos. Ela começa a enxergar defeitos no irmão que está sentado ao lado, no irmão que está ministrando a palavra lá na frente, no louvor que foi entoado, num calor que está aqui hoje mesmo, por exemplo. Irmãos, nós precisamos estar focados 100% no Senhor. O texto de Êxodo traz um ensinamento impactador, e vamos dividir esse versículo em 4 pontos para refletirmos. O primeiro deles é: se ouvirdes atento à voz do Senhor. Quando nós falamos que uma igreja está doente, que um povo está doente, ele começa a ficar surdo. Surdo. Uma igreja, ela adoece quando ela não ouve aquilo que o Senhor tem a dizer. Ela não ouve as diretrizes que o Senhor quer repassar à sua igreja. Vamos ler um texto que está lá em Isaías, capítulo 1, o versículo 19 e o 20, diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, isso aqui é o Senhor que está revelando à sua igreja. Se quiserdes e me ouvirdes, nós precisamos então o quê? Ouvir o Senhor. Ouvir a palavra do Senhor atentamente, ouvir o que as Escrituras dizem. E é assim que nós vamos entender o que o Senhor quer para as nossas vidas. E quando nós ouvimos o Senhor e praticamos a sua vontade, nós comeremos sim o melhor dessa terra e ficaremos o quê? Bem gordinhos. Espiritualmente falando, Fernando. Mas também carnalmente, né, Carmen? Vamos ouvir mais o que o Senhor quer revelar à sua igreja. Mas o versículo 20, ele é bem enfático: mas se recusardes e fostes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, com a palavra do Senhor não existe negociação. Ou é céu ou é inferno. Não existe o meio termo. Ou ouvimos a palavra do Senhor atentamente e a praticamos, ou senão a passagem já estará sendo encaminhada para o inferno. O segundo ponto, lá do texto de Êxodo, é: fizerdes o que é reto diante dos seus olhos. Igreja, não adianta nós ouvirmos o que o Senhor quer revelar à sua igreja, nós ouvirmos o que o Senhor quer que façamos, ouvir o seu direcionamento, ouvir os seus sonhos, ouvir os seus planos para as nossas vidas, se nós não o colocamos em prática. O versículo lá ele diz: fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, diante dos olhos do Senhor. Fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor é colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos de Deus, tudo aquilo que nós estudamos nas Escrituras, tudo aquilo que nós estudamos aqui na Escola Bíblica Dominical, nos cultos de estudo, nos cultos de sábado, nos cultos de domingo à noite. Tudo aquilo que é reto diante do Senhor. Um texto que nos faz refletir também sobre isso está lá em Provérbios capítulo 3. Vamos abrir em Provérbios 3, versículo 32. Diz assim: porque o Senhor abomina o perverso, mas os retos trata com intimidade. Amém, igreja?
Os retos, aqueles que caminham, aqueles que ouvem a palavra do Senhor, aqueles que a colocam em prática em suas vidas, o Senhor tem intimidade com eles. Imagina o quanto isso é bom, ter intimidade com o Senhor. Uma igreja sarada, um povo sarado, é um povo que tem intimidade com o Senhor. E é isso que nós precisamos alcançar. Um povo que jejua, um povo que ora, um povo que clama ao Senhor, um povo que ouve tudo aquilo que o Senhor tem a revelar. É um povo que tem intimidade com Deus. Às vezes a gente olha para algum irmão assim e fica imaginando assim, olha aquela pessoa e fala: nossa, como esse irmão, quando esse irmão ora, ele demonstra tanta intimidade com Deus, tanta presença do Espírito Santo. Eu queria ser como ele. Para nós chegarmos a essa intimidade, irmãos, nós precisamos ouvir, nós precisamos buscar, nós precisamos clamar, nós precisamos colocar as nossas vidas 100% no altar do Senhor. O texto de Êxodo, ele continua, no versículo 26, diz: guardar a sua palavra. Nós aqui já vemos dentro de um único versículo que precisamos ouvir, precisamos ser retos diante dos olhos do Senhor, e também precisamos guardar a sua palavra. Mas por que ele quer enfatizar guardar a sua palavra? Se nós já lemos, se nós já a estudamos, mas por que guardar? Simples, irmãos, porque muitas vezes a gente vem ao culto, lê a palavra do Senhor, ou lê algum versículo por aí, mas não guardamos a palavra do Senhor nos nossos corações. Isso passa nas nossas mentes apenas como uma informação, como se a gente estivesse lendo uma simples placa. A palavra do Senhor, ela tem que ser tratada de uma maneira diferente. A gente tem que ler a palavra do Senhor, meditar, orar, pedir ao Senhor para revelar aquilo que Ele quer dizer através daquele versículo para as nossas vidas, e guardar aquele versículo no nosso coração, guardar aquilo que o Senhor nos ensinou no nosso coração, e sempre estar colocando em prática, porque nós vamos lembrar de colocar em prática só aquilo que sabemos. Nós não colocamos em prática aquilo que nós não sabemos, aquilo que nós não conhecemos. Para colocar em prática é necessário conhecer, ter domínio da causa. E o último ponto que eu quero meditar com vocês aí dentro do Êxodo, capítulo 15, versículo 26, é: o Senhor te sara. Nós precisamos ser uma igreja sarada pelo Senhor. Nós precisamos ser curados pela mão do Senhor. E eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo as suas Bíblias lá em Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Isso aqui, irmãos, é Jesus Cristo pregando, Jesus Cristo anunciando o que Ele veio fazer nessa terra. Este é um texto que ele se encontra lá em Isaías, mas Jesus Cristo traz isso ao povo naquele instante. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos. O Senhor, Ele tem ungido
Ele ungiu Jesus Cristo quando Jesus veio ao mundo para cumprir esta missão. E a nossa tarefa como igreja do Senhor é dar continuidade disso, é ministrar o que Jesus Cristo fez à vida das demais pessoas. Da mesma maneira que o Senhor ungiu Jesus Cristo para salvar, para purificar, para restaurar os cativos, para ministrar milagres, o Senhor tem ungido a sua igreja para anunciar Jesus Cristo, para anunciar esse libertador, para anunciar a mensagem da cruz que liberta, que salva, que cura, que opera milagres em nossas vidas. É a mensagem da cruz que nós, como igreja do Senhor, precisamos levar, precisamos anunciá-la. Jesus Cristo, Ele declara sobre a vida dele, aqui Ele está falando o que Ele veio fazer. O Espírito do Senhor, Ele me ungiu Jesus Cristo para. Não foi para observar, não foi para ficar olhando, não foi para ficar assistindo, foi para fazer, para ir, para transformar. E essa é a missão da igreja, uma igreja sarada, uma igreja transformada. Ela vai, ela faz, ela transforma, ela realiza. Ela não fica só observando. O tempo de observar já passou, irmãos. É tempo de fazer. O Senhor Ele nos ungiu para fazer, para pregar, para anunciar o Evangelho, para anunciar o que Cristo fez nas nossas vidas, para ser instrumento de milagres às pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes o milagre que está sendo necessário dentro da tua casa ainda não aconteceu, porque você não foi esse instrumento de milagre. Porque o Senhor Ele tem te ungido para que isso aconteça. O Senhor Ele tem te abençoado, e Ele tem declarado sobre a tua vida que você é esse instrumento. Mas nós precisamos nos sarar, ser uma igreja sarada. O que é uma igreja sarada? É uma igreja cheia do Espírito Santo do Senhor. E por que Jesus não continuou a ler o texto de Isaías, a ler o que falava no texto de Isaías? Se nós formos lá em Isaías 61, do versículo 1 em diante, vai falar esse mesmo texto que Jesus estava falando. De Isaías 61, versículo 1: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui Jesus parou, na sua pregação lá que é relatada em Lucas. Por quê? Porque da metade do versículo 2 em diante, está falando de uma segunda vinda do Senhor. Olha aí, ó. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Glória a Deus. O Senhor Ele irá voltar para levar a tua igreja e tirar todo dor, todo choro, todo pranto. Só Jesus Cristo pode restaurar essa geração. Quando somos cheios do Espírito Santo, nossas atitudes são diferentes. Passamos a confiar mais e crer mais no sobrenatural do Senhor. Às vezes sua fé pode estar meio abalada. Você pode estar distante do Senhor. Você pode estar num momento que não consegue ouvir muito o que Deus tem a revelar para a tua vida. Não consegue orar, não consegue jejuar. Você sabe que Deus é bom, mas você está doente. Doente a tal ponto de não conseguir executar isso.
de não conseguir colocar em prática, ouvir a voz do Senhor, vigiar, orar, clamar e anunciar do teu evangelho. O Senhor hoje Ele está te convidando a uma mudança de vida. O que seria essa mudança? É iniciar um novo tempo com Deus, um tempo onde você irá começar a se dedicar mais à oração, irá guardar um tempo do seu dia para orar, para clamar, para abençoar aqueles da tua casa, para abençoar aqueles do teu serviço, para abençoar a tua igreja, para abençoar o teu povo e para falar do amor do Senhor. O Senhor hoje, Ele tem te convidado a isso, a ser esse alicerce, a ser praticante. Quando nós assumimos isso na nossa vida, praticamos isso, nós não deixamos nos estremecer pelas dificuldades. Um texto muito bonito, impactante, que eu quero ler com os irmãos para encerrar, está em Abacuque, capítulo 3, do versículo 17 em diante, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Irmãos, antes de continuar a leitura, aquele tempo era um tempo muito difícil, porque o povo do Senhor, eles se afastaram da palavra de Deus, eles se afastaram da presença de Deus, deixaram o mal entrar, deixaram falsos ídolos entrar. E o Senhor, Ele tinha revelado ali a vida do profeta, que entregaria aquela nação de volta ao cativeiro, que seria muito pior, que esse cativeiro iria destruir aquela nação, que o povo que eles seriam escravos iriam humilhar aquela nação que foi retirada lá atrás do Egito, e que tudo seria diferente. Abacuque viu isso tudo que o Senhor iria fazer, viu todas as dificuldades que seria para aquele povo, viu todo o sofrimento que seria para aquele povo, um povo que estava doente, porque quem está doente sofre, quem está doente sofre, quem está doente fica de prantos, fica cego, não consegue enxergar aquilo que o Senhor quer fazer, não consegue enxergar uma porta que o Senhor tem aberto, diante de uma cegueira espiritual. E aquele povo estava cego, e Abacuque estava sofrendo, porque ele conseguia ver que daquela terra não iria mandar mais nada, que as figueiras se secariam, que ele não iria florescer mais nada. Irmãos, o sofrimento era grande, a luta que Abacuque estava enfrentando era grande, mas mesmo assim ele não desistiu. O versículo 18 diz assim: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao Mestre eu canto, ao Mestre eu louvo, ao Mestre eu regozijo. O Senhor da minha salvação, Ele é a minha fortaleza. Abacuque estava dizendo isso. Não importa a luta, não importa o sofrimento, não importa a angústia, mesmo que falte pão em minha mesa, mesmo que eu me torne escravo de um povo ímpio, ainda assim temerei ao Senhor e me regozijarei na tua presença, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é maravilhoso, porque grande é o Senhor, igreja. Abacuque não estava doente, porque por uma pessoa falar isso, ela não pode estar doente. E hoje o Senhor, Ele nos convida a ter essa mesma atitude de Abacuque. Mesmo em meio
há tantas lutas, há tantas dificuldades, há tantos obstáculos que a vida coloca diante de nós. Nós precisamos confiar no Senhor, no Todo-Poderoso. Vamos colocar de pé, igreja. Fechem os seus olhos. Vamos louvar ao Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo Faça desse cântico a tua oração, igreja, e clame ao Senhor. Declare isso para Deus. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo
Continue com seus olhos fechados. Nós acabamos de cantar que nós cremos que o Senhor, Ele é a cura. Nós meditamos essa noite que nós cremos que o Senhor Deus, Ele nos sara, Ele nos restaura. E fechamos com o exemplo de Abacuque. Em meio a tantas lutas, em meio a tantas dificuldades, ele continuou regozijando ao Senhor e se alegrando na presença de Deus. Coloque diante do Senhor agora tudo aquilo que tem atrapalhado você fazer como Abacuque, tudo aquilo que tem atrapalhado você colocar a sua vida, alegrar ao Senhor na sua vida, em todos os instantes, em todos os tempos. Ó Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações aqui essa noite, ó Deus, a começar do meu coração. Ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor, Deus, ao sairmos dessa porta aqui, ó Pai, esteja, ó Pai, incomodando os nossos corações a cada minuto, ó Pai, para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo, ó Pai, que nós estudamos aqui essa noite, ó Deus, tudo aquilo que nós meditamos aqui essa noite, tudo aquilo que o Senhor falou a nós aqui, Pai, em nome de Jesus. O Senhor Deus conhece o mais íntimo do coração da tua igreja, Pai. Conhece o mais íntimo das nossas vidas, dos nossos lares, ó Deus. Nós não sabemos, ó Deus, o que atrapalha o teu povo. Nós não sabemos qual é a doença do teu povo. Mas o que nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que sara. O Senhor é um Deus que restaura. O Senhor é um Deus que cura. É isso que nós sabemos. E é por isso que nós clamamos ao Senhor que esteja, Pai, derramando sobre a tua igreja neste momento a tua misericórdia, Deus. E esteja retirando de nós, ó Pai, tudo aquilo que atrapalha, Pai, nós nos entregarmos verdadeiramente a tua obra, a fazermos, ó Deus, a tua vontade, a fazermos, ó Deus, o teu querer, Pai. Restaura, Deus, cada uma dessas vidas, ó Deus, para a tua honra, para a tua glória e para a tua majestade, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar. Irmãos, a respeito do Congresso de Alto Taquari, os irmãos que têm um pouco mais de condição financeira, que puderem adotar algum jovem, e seja nos procurando para estar abençoando a vida de algum jovem. Nós sabemos que existem alguns que têm alguns jovens que não trabalham, alguns que têm alguma dificuldade financeira. Então, quem da igreja puder estar adotando outro jovem, e seja nos procurando no decorrer desta semana, para estarmos aí juntos abençoando e sendo abençoados. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu tenho certeza que essa palavra, ela falou aos nossos corações, e que nós não possamos temer aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Às vezes pode ter alguma decisão difícil diante de você, às vezes é alguma coisa que você precisa abrir mão da tua vida, mas ore, jejue e busque ao Senhor, porque você não vai se arrepender. Amém? Irmão José Rodrigues.